E tem um outro destaque, muitos fazem a seguinte leitura, que seria uma espécie de vingança. Então, para tentar vingar entre aspas, a prisão domiciliar concedida a Jair Bolsonaro, integrantes da base aliada do governo Lula protocolaram no judiciário um HC, um habeas corpus coletivo, para que todos os presos do país que estejam em condições iguais ou parecidas ao do ex-presidente também tenham o mesmo direito. O pedido, no entanto, pode libertar suspeitos ou condenados por delitos como estupro, assassinato e líderes de organizações criminosas por ter caráter geral. Nesse documento, os aliados de Lula apontam seletividade nos critérios adotados pelo ministro e alegam uma crise constitucional do sistema carcerário brasileiro para defender a soltura dos criminosos em situação similar ou parecida. Começar essa rodada com o Nelson Kobayashi, analisar os detalhes dessa notícia. Koba, primeiro, o que acha dessa tentativa ou estratégia? Muitos leem como uma estratégia. Tecnicamente faz sentido esse pedido? Olha, Canhato, se a gente pegar os livros mais antigos, as decisões mais antigas da Suprema Corte, não faria sentido. Por quê? Porque eles impetraram um habeas corpus. E para se impetrar um habeas corpus, tem que ter um ato de legalidade, tem que ter uma pessoa a ser beneficiada, é chamada de paciente em um habeas corpus, né? Tem que ter uma autoridade coatora, pode ser um delegado, um juiz, um ministro, um desembargador, quem quer que seja. E nesse caso, como é um habeas corpus coletivo, é um habeas corpus para favorecer genericamente qualquer pessoa na mesma situação contra qualquer juiz, desembargador, ministro do STJ ou qualquer autoridade policial. Inclusive, se você pega a peça desse habeas corpus impetrado, está lá justamente essas autoridades todas, todos os juízes do Brasil, toda a magistratura do Brasil, a favor de qualquer pessoa nessa situação. Teoricamente, de acordo com o que a gente tinha antigamente, seria uma ação para nascer e morrer na mesma hora, já seria arquivada. Só que recentemente, em razão do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal e da ampliação, né, de se aceitar muitos outros pedidos diferentes, diferentões e etc., o Supremo começou a admitir essa possibilidade do habeas corpus coletivo, mesmo que não seja para uma pessoa específica ou contra um ato de uma autoridade específica, para conceder direitos. Foi assim, por exemplo, naquele habeas corpus coletivo em que se decidiu que mulheres que tenham filhos pequenos ou que estejam gestantes precisam estar em prisão domiciliar. Também foi um habeas corpus sem alguém a ser beneficiado especificamente e contra todo o sistema judiciário sem uma autoridade coatora em específico. Então o Supremo abriu uma janela de oportunidade para que essa ação seja aceita. No mérito, no teor dela, tem uma diferença. Por quê? Porque não existe meia grávida, não existe meia mãe, né? Ou se é ou não é um critério objetivo. Mas como é que você vai aferir a gravidade da doença genericamente de um sistema carcerário que tem 900 mil presos? Não tem como. Então, talvez por isso esse habeas corpus não seja admitido, porque por falta de condições de se colocar todo mundo que seria beneficiado no mesmo bolo, na mesma prateleira. Cada uma dessas pessoas vai precisar de um laudo pericial em específico e subjetivamente o médico vai dizer se aquela doença é grave o suficiente ou não para uma prisão domiciliar. Então tem essa diferença, mas pode ser que sim, que haja a admissão desse habeas corpus e que haja, portanto, uma decisão que favoreça todas as pessoas maiores de 70 anos que estejam com doença grave. Precisaria de um habeas corpus coletivo? Não, porque qualquer pessoa maior de 70 anos com doença grave já pode pedir ao judiciário uma prisão domiciliar. Aliás, a existência desse habeas corpus impetrado pelos parlamentares do PT é um atestado de maus serviços prestados pela própria Defensoria Pública, se a gente for ver bem. Porque se todo preso tem a seu dispor um defensor público, no mínimo, ainda que seja uma pessoa pobre, sem condições de acesso, sem patrimônio, por que precisa um parlamentar entrar com esse habeas corpus coletivo? Se todos teriam já esse direito individualmente de levar o seu pleito ao judiciário. É uma questão que, teoricamente, não faria sentido, mas diante do ativismo judicial que a gente tem no nosso Supremo e da porta que se abriu com outros precedentes, como no caso das mães e grávidas que eu citei há pouco, pode ser que isso vá para frente. Pois é, passar para o Cristiano Beraldo. Agora, Beraldo, para além dessa avaliação técnica muito bem feita pelo Nelson Kobayashi, já dá para identificar a construção de uma narrativa, né?
uma narrativa por muitos da esquerda, que houve algum benefício concedido a Jair Bolsonaro, que a regra não estaria sendo respeitada, que a Justiça ou o Supremo estaria cedendo a pressões. Me lembro que teve um drone que conseguiu fazer uma imagem de Jair Bolsonaro assim que chegou à sua casa com a sua esposa e ali interagindo com os cães da casa, né? E muitas mensagens e até pessoas ligadas ao atual governo questionando, poxa, mas não estava doente, não estava mal, como é que ele está ali interagindo com os cães? Você não acha que tem esse elemento político, né? A construção da retórica contra a justiça e contra Bolsonaro. Pois é, Canhoto, mas a retórica que se constrói a partir deste ato da esquerda brasileira é a constatação de que eles estão sempre atuando em desfavor do Brasil e do povo brasileiro. Porque se houvesse uma indignação por parte dos membros da esquerda brasileira com o fato de ter sido concedida a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, eles, sobretudo porque são parlamentares que teriam a responsabilidade de elaborar e propor e aprovar leis que valham para a sociedade brasileira, eles poderiam até propor alguma mudança de legislação que impedisse a condição que levou Jair Bolsonaro à prisão domiciliar. Mas ao invés de fazerem o trabalho deles, eles se reúnem para acionar o judiciário para libertar bandidos. Que, aliás, é uma pauta que tem estado sempre em voga no atual governo. Lembro sempre da visita paga com dinheiro público de representantes de facção criminosa que foram fazer audiência no Ministério da Justiça. Portanto, Canhoto, esse tipo de ação demonstra a mediocridade, a disfarçatez, a falta de compromisso com o Brasil. E acho ótimo que essas coisas aconteçam no ano eleitoral, porque assim a população tem a oportunidade de constatar essas coisas e fazer a escolha que acharem mais prudente agora nas próximas eleições. Pois é, os nossos comentaristas analisam a leitura de muitos governistas, né, integrantes do governo, ou mesmo figuras ligadas à administração federal, que entendem que a prisão domiciliar poderia ser concedida a outros presos, inclusive condenados por crimes muito graves. Chamar o Roberto Mota para analisar essa notícia e também essa possibilidade. Há alguns aspectos desse destaque que nós podemos tratar aqui, né, Mota? Muitos. Eu acho que, nesse caso, Jair Bolsonaro é apenas figurante, é apenas um pretexto. A pergunta é: o que nós podemos fazer hoje para colocar criminosos na rua? E o caso mais clássico dessa obsessão foi o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, enquanto todos nós éramos obrigados a ficar em casa, com o tal do fique em casa, o sistema de justiça criminal do Brasil soltou dezenas de milhares de presos. Não existe o número exato. Há quem diga que foi 30 mil, há quem diga que foi 60 mil. Ninguém sabe. O que se sabe é que uma quantidade enorme de criminosos foi colocada na rua. Então não existe nenhuma dúvida que a esquerda tem afeição por criminosos. Isso acontece no mundo inteiro e é importante explicar. Eles têm essa afeição porque eles enxergam os bandidos como revolucionários que trabalham a favor da justiça social. É por isso que eles têm essa obsessão em usar qualquer que seja a desculpa para colocar criminosos na rua. Essa é uma visão profundamente preconceituosa e ideológica, porque ela atinge justamente aqueles que são mais pobres, que são as maiores vítimas dos criminosos, porque não tem como se defender. Pois é, esse é um tema muito interessante para nós discutirmos aqui com os nossos comentaristas. Agora, Nelson Kobayashi, a gente acompanhou ao longo das últimas semanas, em meio à situação difícil de saúde de Jair Bolsonaro, porque desde quando ele toma a facada, de tempos em tempos, ele precisa ser hospitalizado,
tem que passar por uma bateria de exames, por vezes tem algum tipo de crise que acaba culminando na necessidade de um outro procedimento de saúde, mas por diversas vezes a gente acompanha figuras que têm acesso à imprensa ou que se manifestam nas redes sociais, e isso acaba reverberando, e gente que questiona a gravidade da situação de saúde de Jair Bolsonaro. E aí há essa leitura sobre a prisão domiciliar temporária, né? Uma prisão domiciliar concedida por 3 meses, 90 dias, como se fosse uma situação grave agora. Depois ele vai melhorar e talvez possa ser recolhido ao regime fechado ou até passe por uma reavaliação para saber se ele continua na domiciliar. Como a justiça trata dessas questões que são super técnicas, que por vezes necessitam de um perito, né? De alguém que seja daquela área para avaliar qual é a situação do preso? Mediante pedido, né, Caniato? Por isso que eu falei que quando os governistas fazem esse tipo de pedido coletivo, estão de alguma maneira falando que a Defensoria Pública não está dando conta, que não está fazendo o seu serviço. Porque se você pega, por exemplo, qualquer presídio, precisa ter, e tem, isso é supervisionado, inclusive pelo CNJ e por outros órgãos da Justiça, tem que ter o acesso a um defensor, seja um advogado constituído particular, seja um defensor público. E isso acontece para qualquer preso no Brasil, dos 900 mil presos. Então, tem ali ele, 70 anos, está com alguma dificuldade de saúde, ele fala com o defensor e o defensor faz o pedido, junta ali um documento médico, mas tem esse grau de subjetivismo, que é justamente saber se aquela doença é grave ou não é, se é uma gripe ou se é uma pneumonia, se é algo que possa justificar uma prisão domiciliar. Esse é um ponto. Então, Escoba, muitos falam o seguinte: poxa, por que foi concedida para Fernando Collor de imediato, ou no segundo ou terceiro dia da condenação, e não levantaram a possibilidade de um período para reavaliar a situação de Fernando Collor? Então, esse é um segundo ponto, né? Porque os parlamentares governistas estão pedindo coerência do judiciário, é isso que eles estão pedindo. Só que é interessante que esse pedido venha em favor agora de tantos outros presos, em razão de um caso, né? Um case estipulado que é o do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e eles não fizeram isso antes. Por exemplo, quando o Collor teve lá a sua prisão domiciliar deferida por apneia do sono, que é uma questão que tem também o ex-presidente Jair Bolsonaro, e por quadro depressivo, que também está atribuindo, está sofrendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles não pediram a mesma coerência. Aliás, se a gente for para a área processual, então, aí é que não há coerência mesmo. Porque se a gente pega principalmente um grupo de juristas que é muito aliado do presidente da República e dos governistas, eles são contra a delação premiada. Delação premiada que foi o que sustentou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na Lava Jato, delação premiada era um bicho de 7 cabeças. Agora, se a delação premiada é do Mauro Cid contra o Bolsonaro, aí é válido. Eles são contra a investigação que seja muito elástica, que vai abarcando tudo. Por que o juízo da Vara Federal, 13ª Vara Federal de Curitiba, pega caso que é de Curitiba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de tantos políticos do Brasil inteiro? Isso está errado, mas daí, quando tudo é da relatoria de determinado ministro no inquérito das fake news, aí não tem problema ser um inquérito tão elástico. Se a gente pega, por exemplo, o direito de defesa, a questão de acesso ao processo, vários governistas eram muito críticos na época da Operação Lava Jato, de que os advogados não tinham acesso ao que estava sendo investigado, ao que estava sendo ali processado pelo juiz Sérgio Moro, no caso, pela força-tarefa da Lava Jato. Mas aqui, em relação aos milhares, se não milhões de dados de informação que estavam nos teras e terabytes que estavam à disposição da defesa para fazer a sua defesa em 15 dias, ninguém fala nada. Então, a coerência muito seletiva é, na verdade, um oportunismo, viu, Caniato?